Muitas pessoas afirmam que Cristo só voltará para encerrar a história depois que o Evangelho for pregado para cada pessoa do mundo inteiro sem exceção. Via de regra, o seguinte versículo é citado como base para essa crença. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Boa parte das pessoas, quando lê esse versículo, acredita que Jesus esteja falando do planeta Terra. Dessa forma, Cristo só vai voltar depois que o Evangelho for pregado a todos os povos sem exceção. Antes da volta de Jesus, não poderá existir nenhum povo que não tenha ouvido a pregação do Evangelho. É verdade que a pregação do Evangelho será proclamada para todos os povos da terra. Não apenas isso, o Evangelho também vai salvar as nações, conduzindo a maioria da população mundial aos pés de Cristo. No entanto, esse versículo de Mateus 24:14 não fala sobre a evangelização do mundo, nem sobre o fim do mundo. Na língua grega, nós encontramos a palavra oikumene. Essa palavra tem várias nuances. Ela pode significar a porção da terra habitada pelos gregos, em distinção das terras dos bárbaros, aos súditos do Império Romano, a toda a terra habitada, ou seja, o mundo, aos habitantes da terra, ou seja, os homens, ou pode se referir ao universo. O contexto bíblico é que determina o significado de uma palavra, e não a opinião arbitrária do intérprete. Nesse caso de Mateus 24:14, o contexto bíblico nos faz concluir que a palavra mundo faz referência a uma porção de terra habitada por pessoas, especificamente aos habitantes do Império Romano do século I. Isso significa que Jesus não disse que antes do fim, o Evangelho do Reino seria pregado no planeta inteiro. Se ele tivesse dito isso, ele teria usado a palavra grega cosmos, que expressa melhor a ideia abrangente de universo. No entanto, ele não faz isso. Ele utiliza uma palavra mais específica e restrita. A raiz da palavra usada por Jesus, oikumene, vem do substantivo oikos, que significa casa e habitação. E vem também do verbo oikeo, que significa habitar e residir. Então, quando os discípulos ouviram as palavras de Jesus de que o Evangelho do Reino será pregado por todo o mundo, eles entenderam que Jesus estava se referindo ao mundo conhecido por eles, ou seja, aos limites do Império Romano e não ao planeta Terra. Vejamos um exemplo mais claro disso. O escritor Lucas, no capítulo 2 de seu Evangelho, disse que naqueles dias o imperador César Augusto decretou um recenseamento e convocou todo o povo. E quem foi convocado para esse recenseamento? Veja o que diz a versão Almeida Corrigida Fiel. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Perceba, a palavra que foi traduzida por mundo aqui é a palavra grega oikumene, a mesma palavra usada por Jesus em Mateus 24:14. Mas o imperador César Augusto não convocou o planeta Terra para o recenseamento. Ele convocou os habitantes do Império Romano. É por isso que outras versões bíblicas traduzem essa palavra de modo mais claro, como por exemplo a Nova Almeida Atualizada. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Então, vemos aqui que a palavra mundo tem um sentido restrito. Jesus, inclusive, garantiu que a pregação do Evangelho por todo o Império Romano aconteceria naquela geração do século I. No mesmo capítulo de Mateus 24, ele disse que aquela geração não passaria sem que todos os sinais profetizados acontecessem. E a pregação do Evangelho por todo o mundo faz parte dessa lista de sinais. Além disso, o próprio Novo Testamento revela que essa profecia se cumpriu no passado. Paulo disse aos irmãos colossenses que o evangelho que eles ouviram havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu já naquela época. Portanto, quando Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado por todo o mundo, ele está dizendo que os habitantes do Império Romano ouviriam as boas novas da salvação e só depois disso chegaria o fim. Agora, pessoal, eu levanto outra questão aqui. Jesus disse que chegaria o fim do quê? Será que ele está falando do fim do mundo? E a resposta é não. Jesus não se refere ao fim do mundo, mas sim ao fim da era judaica. Depois que o evangelho fosse pregado a todos os habitantes do Império Romano do século I, Jerusalém e o templo seriam destruídos
colocando assim um ponto final na velha aliança. Esse é o fim a que Jesus se refere. O fim da era judaica aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano invadiu Jerusalém, matou muitos judeus e destruiu o templo sagrado. Sendo assim, a profecia de Jesus de que o evangelho seria pregado por todo o mundo para testemunho das nações já se cumpriu no século I da era cristã. Diante disso, uma dúvida pode surgir na mente de alguns. Se essa profecia já se cumpriu, ainda temos que pregar o evangelho a toda criatura? E a resposta é sim. A grande comissão, o ide por todo mundo, continua sendo a ordem de Cristo para a sua igreja. Veja, o objetivo da pregação do evangelho em Mateus 24:14 foi testemunhar as nações do Império Romano, e será pregado o evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. A grande comissão, por outro lado, tem como objetivo discipular as nações de toda a terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Discipular as nações é um trabalho muito mais penoso e demorado do que simplesmente pregar o Evangelho. No entanto, a nossa missão, a missão da igreja, é pregar e também discipular as nações. À medida que pregamos o Evangelho e discipulamos as nações, Cristo vai derrotando progressivamente os inimigos de Deus na história. O último inimigo que será derrotado é a morte. Depois que Cristo derrotar os inimigos de Deus, ele mesmo vai se submeter à autoridade do Pai. E assim, Deus será tudo em todos.